tudo bem com vocês? Que saudade! Olha o tanto de tempo que a gente já tá sem se ver. A gente já tá em agosto. A gente tá voltando de férias agora, o primeiro domingo depois das nossas férias. Quem aí assistiu a EBF? E quem gostou da EBF? Foi muito legal, né? Bem diferente. A gente tá torcendo muito para poder voltar logo pra igreja, mas enquanto isso não acontece, a gente precisa continuar com as nossas aulas, né? A gente não pode desistir. Lembra da história lá da EBF? Não podemos desistir. Persistência, gente, igual Neemias. Mas hoje eu não vou falar de Neemias. Hoje eu vou falar da nossa lição número 3. E qual que é a nossa revista agora? Do que a gente está falando? Quem sabe? Sobre parábolas. As parábolas de Jesus. E quem lembra o que é parábola? São aquelas histórias que Jesus contava. E aquelas histórias super legais que sempre tinham significado. Né? Que é diferente do conto de fadas. É uma história que pode ser verdade. Então, isso é parábola. Mas antes de eu contar a parábola de hoje, nós vamos fazer aquela parte importante. Qual é a parte importante? Quem é meu aluno, há mais tempo já sabe que a gente tem que fazer a nossa oração. Então eu vou orar aqui e você ora aí, tá bom? Todo mundo de olho fechado? Senhor Deus, muito obrigada pela minha vida. Eu quero te agradecer pelas férias que tivemos e por agora continuarmos com a nossa revista. Abençoe a vida de todo mundo, abençoe a vida da tia Iana, em nome de Jesus, amém. Amém. Eu falei para me abençoar, para me poder lembrar de tudo que eu preciso falar para vocês hoje aqui. Porque às vezes é difícil, a cabecinha da tia às vezes tem tanta coisa e acaba esquecendo. Mas eu espero não esquecer. Antes de mais nada, não se esqueçam do desafio, tá bom? Qual é o desafio que a gente tá fazendo agora? O desafio de agora, que também estava antes das férias, é o da pergunta. Então, eu faço uma pergunta agora, lá no meio do vídeo vai ter a resposta. E aí, vocês têm que ficar atentos para saber a resposta. E a pergunta de hoje é: qual é o significado da semente? Tia, que pergunta estranha. Mas no meio da história você vai entender. Porque a história de hoje é sobre o semeador. E você vai entender. Então vamos para a história? Então, a parábola de hoje é sobre a parábola do semeador. O que será que quer dizer um semeador? Semeador é um agricultor. O que é um agricultor? É aquela pessoa que planta, que faz crescer as frutas ou as verduras e colhe e vende. Esse é o agricultor. Mas antigamente, na época de Jesus, chamava de semeador. Semeador. Então, esse semeador, a história que eu vou contar para vocês foi uma história que Jesus contou para o povo. E era a seguinte história. Esse semeador, ele pegou um punhado de sementes e ele foi plantar as sementes. E ele saiu espalhando as sementes. As primeiras sementes que caíram, elas caíram num solo, numa terra bem dura. Bem dura mesmo. E elas não entraram na terra, elas ficaram lá. Logo vieram os passarinhos e comeram aquelas sementinhas. E aí, ou seja, não nasceu plantinha lá, porque os passarinhos comeram as sementinhas, que o chão era muito duro. Então as sementinhas não entraram no chão. E depois disso, mais pra frente, caiu umas sementes numa parte que tinha um monte de pedras assim. As sementes conseguiram entrar entre as pedras. Elas até conseguiram começar a nascer. Mas depois, as pedras, elas não conseguiram deixar a plantinha subir, a plantinha aparecer. E o sol era tão forte, mas tão forte, que aí a plantinha morreu. E ela não nasceu também lá. Mais pra frente, o semeador, ele jogou a sementinha numa terra que tinha uns espinhos. A plantinha começou a nascer, ela começou a aparecer. Só que aí os espinhos sufocaram a sementinha e aí não deu, ela não conseguiu nascer, ela não conseguiu virar uma árvore.
E lá na frente tinha uma terra boa, uma terra bem molhadinha, aquela terra perfeita para plantar. E as sementinhas também caíram lá. E lá nessa terra, a plantinha nasceu, a plantinha cresceu e a plantinha deu frutos. Isso mesmo. Mas aí, o que aconteceu? Nessa parábola, os discípulos de Jesus e o povo, eles não entenderam. Assim como você talvez não esteja entendendo o que Jesus queria dizer com essa parábola. O que será que Jesus queria dizer com essa parábola? Então, eles perguntaram, Jesus, explica pra gente o que essa parábola quer dizer. E aí Jesus foi explicar. Jesus disse assim, a semente é a palavra de Deus. A palavra de Deus, aquilo que Deus fala pra gente. E cada terra que caiu a sementinha quer dizer que é um coração diferente. Então, a primeira sementinha caiu na terra dura. E que aquela terra dura é o coração das pessoas que escutam a palavra de Deus. A palavra de Deus não entra no coração porque o coração daquela pessoa é dura, igual aquela terra. A sementinha não entrou. E no coração das pessoas do coração duro também não entra a palavra de Deus. E é isso que quer dizer. Aquela terra que tinha pedra, lembra da pedra? Então, a pedra quer dizer as pessoas que escutam a palavra de Deus, entendem a palavra de Deus, até aceitam a palavra de Deus. Mas logo quando começa a ficar difícil, começa a aparecer as dificuldades, uma doença ou falta de dinheiro, eles vão lá e desistem. Desistem da palavra de Deus e não fala mais com Deus, esquece de Deus. Aquela parte de espinhos, sabe a terra que tinha espinhos? Aquele lá representa o coração das pessoas que escutam a palavra de Deus, recebem a palavra de Deus, mas eles se importam mais com as coisas que estão no mundo, com dinheiro, com sucesso, com riquezas, e essas coisas sufocam a pessoa e aí ela não consegue praticar a palavra de Deus. Quer dizer, essas pessoas, lembra que o espinho sufocou a sementinha? É a mesma coisa do dinheiro, da ganância, do sucesso, daquelas coisas que às vezes as pessoas querem muito, muito, muito. E aí essas coisas sufocam a palavra de Deus. E a terra boa é o coração das pessoas, aquela que nasceu a plantinha e ela deu fruto. É o coração das pessoas que recebem a palavra de Deus, elas escutam e elas recebem no coração e elas praticam a palavra de Deus. Elas fazem o que a palavra de Deus manda. Elas oram, elas falam de Deus para as outras pessoas, elas ajudam as pessoas, elas fazem o que a palavra de Deus fala, o que Jesus falou. Então é isso, a sementinha a gente não pode esquecer. A gente tem que ser o quê? Nosso coração tem que ser o quê? Ele tem que ser uma terra boa para a gente poder receber a palavra de Deus e praticar a palavra de Deus. Quem aí tem um coração de terra boa? Temos que ter coração de terra boa. Então não se esqueçam, gente. Essa história quer dizer que a terra ruim, a terra dura, a sementinha não entra. A terra com pedra, a pessoa desiste. E a com espinhos, ela é sufocada. E a terra boa, ela cresce e vira uma plantinha, uma árvore linda, cheia de frutos. Nós temos que ser essa terra com as árvores cheias de frutos. Então essa foi a parábola de hoje. Não se esqueçam de ser terra boa, de escutar a palavra de Deus e praticar. E ser um filho obediente, um cristão obediente, tá bom? Obedeça a mamãe. E agora tem os nossos avisos. O aviso que eu tenho é que quem não pegou a revista, eu deixei uma revista lá na secretaria da igreja e você pode pedir para xerocar, se você não conseguiu pegar a revista. É só ir lá na secretaria da igreja ou tenta falar comigo, que aí a gente resolve isso, tá bom? Então essa foi a nossa parábola de hoje. Até o próximo domingo. Beijo!